Então, Provérbios 4:18. O caminho ou a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o quê? Dia perfeito. Todo crescimento, e nós podemos falar disso em todas as áreas da nossa vida. Todo crescimento, ele é gradativo. Ninguém cresce de uma vez. E Salomão, quando escreveu esse provérbio, ele está falando que a nossa vida, ou a vida do justo, daqueles que têm o temor de Deus no seu coração, o seu crescimento também é gradativo como a luz da aurora. Hoje eu tive a oportunidade de acordar bem cedo. E embora hoje o sol não tenha raiado com toda a sua força, com toda a sua plenitude, eram mais ou menos umas 6 horas, 6:10, ainda estava bem escuro. Era umas 6:40, eu pensei, está na hora de clarear já, mas estava bem escuro ainda. E é interessante como que aquela luz vai surgindo, parece que do nada, vai surgindo e vai brilhando, e a luz que você tinha acesa lá, a luminária para fazer com que você enxergue ao seu redor, já não precisa mais. Porque a luz, ela vai tomando conta do ambiente e você consegue enxergar as coisas. Salomão disse isso porque ele está ilustrando que a nossa vida é como esse romper da aurora. E o romper da aurora, ele não transforma a noite em dia de uma forma instantânea. Até porque o sol brilha a seu ponto mais alto, ou a sua força maior, por volta do quê? Do meio-dia. Por volta do meio-dia, se a gente pega esses dias de... Agora não, mas quando a gente pega os dias de verão aqui em Maringá, irmãos, vocês têm andado aí meio-dia na rua? Olha, é calor, hein? É quente. E a Bíblia está dizendo para nós, então, que a vida, a vereda do justo é como a luz da aurora. Nem todo crescimento vem de forma rápida ou visível. Há fases na nossa vida que nós estamos aprendendo. E quando as pessoas vêm para a igreja, quando os irmãos aceitam a palavra de Deus, o mistério da salvação de Cristo, elas começam então a aprender. Eu não sei se você já teve essa percepção, mas muitas vezes a gente cobra muito dos outros e nem tanto da gente. E às vezes a gente quer crescimento muito rápido de outras pessoas e a gente não faz a mesma cobrança ou não tem a mesma percepção para nós. E há fases na nossa vida que nós estamos aprendendo. Todo dia a gente aprende, na verdade. Todo dia se aprende algo novo. Há fases na nossa vida em que nós estamos amadurecendo. Coisas que nós praticávamos e que deixamos de praticar, por quê? Porque não fazem mais sentido. Uma vez que nós aceitamos a fé, coisas que nos atrapalham de andar com Deus, nós vamos deixando para trás e vamos amadurecendo no caminho de novas oportunidades ou de novos aprendizados e ensinamentos. Há fases da nossa vida que nós estamos reorganizando pensamentos. Isso aqui é importante. Por quê? Porque tem pessoas que embora elas se convertam, embora elas busquem a Deus, ainda fica aquela coisa do, poxa, eu nasci assim, eu creio assim, eu fui ensinado assim na minha casa. Meu pai e minha mãe me ensinavam desse jeito, mas tem coisas que, infelizmente, nós aprendemos de berço e que não fazem mais sentido para nós. Tem coisas que nós aprendemos, talvez, no dia a dia da vida. Eu tive, na minha história de vida, eu aprendi muita coisa errada no decorrer da minha caminhada. Por quê? Porque eu fui aprendendo as coisas com quem eu tinha amizade, eu fui aprendendo as coisas com os meus círculos de relacionamento, e a palavra de Deus diz o quê? Que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então a gente vai aprendendo coisas e de forma até sem intenção, a gente aprende coisas que pensa ser certo, mas que não são
corretas, que não são boas, ou que não vão levar um fim propício, ou um fim que esteja ao nosso querer, ou ao querer de Deus. E há fases na nossa vida em que estamos curando feridas internas que ninguém vê. E a vereda do justo, então, se torna como a luz da aurora. Há feridas na nossa vida que talvez nós estejamos carregando há anos, há muito tempo. Há coisas na nossa vida que nós aceitamos a fé talvez há 15, 20, 30 anos atrás e estamos pelejando para que elas venham ser o quê? Dia perfeito. A gente tem que pensar que o crescimento, ele não é algo instantâneo. Paulo escreve em Romanos e ele diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Mas não conformar com esse mundo é o fazer o quê? É deixar as coisas que não fazem sentido para trás e começar a caminhar num caminho correto, começar a caminhar nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós, mas isso leva tempo. Um corredor de maratona, ele não ganha a corrida num sprint. O pastor João pregou sobre isso esses dias, né? Falou sobre o atleta. Um corredor de maratona, se der lá a largada, ele não sai correndo afobado, como um louco, ou como um corredor de 100 metros. Ele sai correndo devagar, cadenciado. Embora eu não seja corredor, mas a gente vê isso, claro, né? Então a nossa vida, ela tem que ser levada, creio eu, a nossa vida ela tem que ser levada de uma forma gradativa. O crescimento tem que ser gradativo. Eu já conheci irmãos que falaram assim, rapaz, quando eu conhecia Jesus eu era um mentiroso. Hoje eu estou mentindo menos. Melhorou, né? Mas um dia eu tenho que parar de mentir. O crescimento é gradativo. Há pessoas que às vezes têm alguns costumes e que precisam, claro, eliminar esses costumes, mas eles são sempre passo a passo. Como o pastor João diz, um dia de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. O perigo, então, em passar por todas essas fases, é desistir, por quê? Porque ainda não amanheceu. Muitas pessoas estão desistindo ou estão se cansando, por quê? Porque não vê fruto. Poxa, eu me dedico, eu me esforço, ou eu tenho orado, eu tenho clamado ao Senhor e não vejo resultados. E de certa forma tem desanimado, mas a intenção do Senhor para nós nessa noite, eu creio, seja nos fortalecer a acreditar que o sol da justiça vai raiar uma hora. O sol vai brilhar. E embora o dia seja como esse dia de hoje, nublado, chuvoso, amanhã o sol vai raiar. Embora as noites talvez sejam pesadas e cansativas, há sempre um novo amanhã. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Há momentos de dificuldade, sim. Há momentos de lutas, sim. E glória a Deus por eles. Por quê? Porque eles vão nos aperfeiçoando a buscar ao Senhor a cada dia mais. Se a vida fosse um mar de rosas, estava tudo muito fácil. Era só aceitar Jesus, Jesus já levar embora. Seria bom, né? Mas nem sempre acontece isso. Quem continua caminhando, então, na direção certa, ele pode até atravessar noites longas, mas não permanecerá para sempre na escuridão. A pessoa que teme ao Senhor, ela passa por momentos difíceis, mas a escuridão não é para sempre. O medo não é para sempre. A vitória vai chegar. O socorro do Senhor vai chegar. A palavra de Deus diz que o Senhor tem um socorro em tempo oportuno, o escritor de Hebreus diz. Um socorro em tempo oportuno, e esse tempo para nós é difícil, pelo menos para mim, por quê? Porque às vezes eu penso que o meu tempo é o tempo de Deus, e não é isso que acontece muitas vezes. O tempo acaba se esticando, prolongando, e eu
penso, meu Deus, e agora? O que eu faço? Como que eu procedo? O que eu preciso fazer para continuar? Eu preciso continuar crendo que se o dia foi como esse domingo, dia 14 de junho, chuvoso e nublado, amanhã vai ter um dia que o sol vai brilhar. Eu peguei 2 homens aqui, 2 exemplos bíblicos, e eu quero compartilhar com vocês. É claro que o assunto ele não se esgota, né, ele não encerra, mas eu peguei 2 personagens aí, e eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Lucas 19. 2 personagens, então, que viram transformações acontecerem nas suas vidas. Não da noite para o dia, mas porque determinaram no seu coração não serem mais aquilo que um dia falaram sobre eles. Não decidiram não viver mais sobre a alcunha que eles um dia receberam. Lucas 19 é uma história muito conhecida, a história de Zaqueu, o publicano. A partir do verso 1 fala, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O que ele era? Cobrador de impostos. A palavra de Deus diz que ele era rico. Mas os cobradores de impostos daquela época, eles trabalhavam para o Império Romano. E havia uma prática muito comum. Eles cobravam um imposto para o Império, e o Império liberava, entre aspas, eles cobrarem mais para que eles fizessem o quê? Surrupiassem, pegassem um pouco para eles. Então a Bíblia diz que Zaqueu era um publicano, maioral dos publicanos e rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira ou um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Eu fico pensando na história de Zaqueu, e eu fico pensando em um homem que talvez por tempos, por meses, por anos, talvez, não sei, mas um homem que estava lutando contra as suas dificuldades. Um homem que, eu não acredito que Zaqueu da noite para o dia pensou, nossa, eu sou ladrão, preciso devolver o dinheiro que eu estou roubando. Eu acredito que Zaqueu era um homem que ele foi caindo em si e pensando, o que eu faço é errado. Eu preciso mudar. Eu preciso, aqui eu vou conjecturar para trazer para a nossa realidade. Eu preciso ter um encontro com Deus. Para que tudo aquilo que eu faço de errado saia da minha vida e para que eu tenha realmente a luz de Cristo brilhando na minha vida. Ele ficou sabendo o quê? Jesus estava passando por Jericó, mas ele era de baixa estatura, não conseguia ver, porque onde Jesus estava havia uma multidão sempre, e ele teve uma brilhante ideia. Eu vou subir numa árvore. Eu não sei se Zaqueu queria que Jesus visse ele, porque na verdade ele queria ver Jesus. Mas quando Jesus olha para a árvore, Jesus identifica um homem e ele fala, Zaqueu, se você subiu, eu estou conjecturando, tá, irmãos? Se você subiu na árvore a fim de me ver, eu é que quero pousar na sua casa hoje. Talvez Jesus estivesse dando um recado para ele. Hoje eu quero entrar na sua casa e mudar a sua vida e mudar a sua história. Hoje eu quero entrar na sua casa e fazer com que os dias maus se tornem dias bons. E fazer com que a vereda daquele que, por enquanto, é injusto, se torne justa e comece a brilhar mais e mais até se tornar um dia perfeito. Interessante que, se a gente continuar lendo, Jesus chama Zaqueu, Zaqueu desce da árvore, e aí o que acontece? As pessoas começam a olhar e falam, mas ele vai comer na casa do pecador. Ele vai lá dormir na casa do pecador. Não está certo isso. Irmãos, muitas vezes, eu não sei se alguém já passou por isso, por essa coisa da, eu vou usar o termo humilhação, ou talvez o termo desprezo. Não sei se alguém já foi desprezado aqui. Desprezado por pessoas,
desprezado com falas, com frases, com alcunhas. E Zaqueu, embora fosse um homem rico e fosse um homem que estivesse andando de uma forma errada, Zaqueu era um homem taxado como ladrão, e ele era realmente, mas ele era um homem mal visto na sociedade. Para aquelas pessoas, Zaqueu não tinha valor nenhum. Só Jesus encontrou valor em Zaqueu. E quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, e Zaqueu tem um encontro com Jesus, e Jesus vai na casa dele, vamos continuar lendo aí. Versículo 7. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, aqui eu já creio que está na casa dele, é claro. Zaqueu ouviu tudo que Jesus disse e Zaqueu teve no seu coração essa decisão. Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Aquele que estava perdido. Jesus é um caçador de perdidos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Jesus é um caçador de pessoas que a sociedade olha e não dá nada. Jesus é um caçador de pessoas improváveis, de pessoas que não têm valor. Jesus chamou 12 homens para andar com ele, que se fosse eu ou se fosse você, não chamaria. Jesus chamou homens que a própria palavra diz que eram indoutos, que eram sem estudo, que eram sem formação nenhuma, mas Jesus trabalhou na vida daqueles homens para que eles fossem lapidados, e para que a vereda deles fosse o quê? Como a luz da aurora, como a luz da manhã, brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. Um dia Pedro negou a Cristo. E Pedro ficou, creio eu que Pedro ficou muito chateado. Mas quando Jesus ressuscita, lá em João, no capítulo 21, Jesus tem um encontro com Pedro. E Jesus faz o que com Pedro? A mesma cena de Lucas 5, na primeira multiplicação de pães e peixes. A pesca não estava dando nada. Jesus apareceu, e quando eles olham, há alguém na beira do mar, na beira da praia, assando peixe para eles comerem. Quando Pedro chega, e ele tem um encontro com Jesus. Na mesma proporção que Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? 3 vezes Jesus pergunta para Pedro, se Pedro amava Jesus mesmo. E sabe o que é interessante nessa história? Segundo os historiadores ou os estudiosos do grego, quando Jesus falava para Pedro, Pedro, você tem por mim um amor sacrificial, um amor ágape. Pedro, como já tinha errado, eu acredito que ele pensou, não vou errar dessa vez de novo. E ele falou assim, Jesus, eu te amo, mas eu te amo com amor de irmão. O meu amor por você é só filéu, amor filéu, que é um amor de irmãos. Jesus novamente replica a pergunta e Pedro dá a mesma resposta, pela 3ª vez, da mesma forma. E Jesus falou o que para Pedro? Mas você vai apacentar as minhas ovelhas. Talvez hoje você não tenha amor filéu, amor ágape para dar para essas pessoas, mas você vai ter amor ágape para dar para essas pessoas. Um homem que cresceu, um homem que se desenvolveu, um homem que foi brilhando mais e mais e mais até se tornar dia perfeito. E tanto é que Pedro escreve em uma das suas cartas, e ele diz assim, estejam preparados, estejam sempre prontos para dizer para aqueles que perguntam a vocês qual é o motivo da vossa esperança. Se alguém perguntar para mim e para você qual o motivo da sua esperança, você prontamente vai dizer, é Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou no meu lugar, aquele que nem a morte o conteve,
aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o verbo vivo de Deus, aquele que é a luz para os povos, aquele que é a estrela da manhã e o sol da justiça. O maior, o bem mais precioso, como nós cantamos. Nós encontramos o bem mais precioso, Jesus Cristo de Nazaré. A árvore, então, para Zaqueu foi a luz da aurora. Mas foi na casa de Zaqueu que o dia se tornou perfeito. Foi na casa de Zaqueu que os olhos dele se abriram, que a sua mente absorveu e que ele pensou: existe outra vida para que eu possa viver. Existe um sentido para que eu possa viver. Existe alguém que não morreu porque Jesus estava ali ainda, mas existe um reino, existe uma palavra, existe um evangelho, existe uma salvação para a minha vida. E tudo isso que eu fiz de errado, um dia não vai ser mais levado em conta. Por quê? Porque esse homem que está aqui, ele é poderoso para me livrar dos meus pecados, para me perdoar dos meus pecados e me purificar de toda injustiça. É isso que Jesus fez comigo e faz com você também. Ele nos limpa de todos os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça, para que nós possamos brilhar mais e mais e mais, até nos tornarmos perfeitos. Mas como eu vou me tornar perfeito, se eu sou um homem ou uma mulher cheio de erros? A palavra do Senhor diz assim: anda na minha presença e sê perfeito. Abra aí a sua Bíblia lá em 1 Crônicas. Eu quero falar do segundo personagem aí, que eu acabei escolhendo para ilustrar aí essa mensagem. Pastor Edson, esse camarada aqui, ele está escondido em meio de genealogia. Ninguém lê. Ninguém quer saber de genealogia. Ninguém quer saber quem é pai e quem é filho de ninguém. Mas a palavra de Deus lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz assim: foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes fez o quê? Invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que sejas comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Sabe o que aconteceu? E Deus lhe concedeu tudo que lhe havia pedido. Jabes significa aquele que causa dor. Jabes também significa tristeza ou sofrimento. E quando a sua mãe está dando à luz a Jabes, ela coloca esse nome justamente por isso. E vocês sabem que, para o hebreu, o nome tinha muito significado. Então, Jabes carregava um peso com ele. Jabes carregava um nome que significava: você me causou dor, você me causou sofrimento. Mas um dia Jabes, não da noite para o dia, um dia Jabes decidiu o quê? Eu não vou ser aquilo que falam de mim. Eu não vou mais andar, eu não vou mais carregar aquilo que falam de mim. Eu quero mudar. E a Bíblia diz que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Por quê? Porque ele decidiu por algo: eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar ao Senhor que pode me ajudar. No meio de uma lista inteira de nomes esquecidos, Deus para tudo para destacar um homem. Seu nome é Jabes. Jabes não construiu um reino, Jabes não foi líder de multidões, ele não deixou feitos registrados, mas ele tomou uma decisão.
Eu não vou ser igual aos meus irmãos, eu não vou ser igual aos meus familiares. Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar aquele que pode me livrar de todo esse peso, de toda essa alcunha que eu carrego e que pode me dar uma vida plena, pode me dar uma vida melhor. Mesmo assim, aquilo que passou a acompanhar a vida dele, Jabes não aceitou viver debaixo disso. Enquanto muitos se apegam àquilo que receberam, Jabes se posicionou e ele não pediu alívio. Ele não pediu para as coisas serem fáceis, mas ele fez uma oração ousada. Eu quero pedir para que o Senhor me abençoe. O primeiro pedido de Jabes foi o quê? Eu quero a bênção do Senhor. O segundo pedido de Jabes foi crescimento. Eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Jabes está falando para Deus, Deus, eu não quero viver nesse território cercado por tudo isso aqui que foi um dia falado a meu respeito. Eu não quero mais viver esse tipo de dor que, irmãos, talvez a gente carregue dores que não são físicas, mas que são mentais. Pesos que nós carregamos por causa de coisas que falaram de nós, talvez quando éramos crianças. Situações que nos foram faladas e que entraram dentro de nós, no nosso subconsciente, como uma bomba, e que explodiu e nos paralisou. Quantas pessoas vivem bloqueadas? Eu já vivi muitas vezes bloqueado por algumas coisas. Por causa de palavras, por causa de estações, de ciclos em que eu estava vivendo. Mas o Senhor tem algo muito grandioso para cada um de nós. O Senhor não tem uma vida para nós. É claro que nós vamos passar, sim, por dificuldades, mas o Senhor tem uma vida de triunfo para nós. O Senhor quer que nós cheguemos a se tornar varões perfeitos, como Paulo escreve em Efésios. Até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Pode ser? Não, pode ser não. Vai acontecer isso quando? No último dia, quando nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Mas até nos encontrarmos com o nosso Senhor, Ele vai nos transformando de glória em glória, de vitória em vitória, para a glória do Seu nome. Ele vai nos transformando. Eu tenho certeza que às vezes você para e passa lá um filme da sua vida e você fala, meu Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Quantas coisas talvez você já passou na sua vida, profissional, pessoal, familiar, e você tem olhado para Deus e falado, Senhor, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor tem me dado forças, e principalmente o Senhor me tirou do império das trevas e me deu direito à vida eterna. Jabes então entendeu que ele não precisava continuar sendo o que definiram sobre ele. Ele pediu a presença de Deus. No versículo 10 ele fala o quê? Que alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. E ele pediu também a proteção de Deus, e que me livre de todo mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Tá aí uma oração, um modelo de oração bom para ser feito. Deus, eu quero usar a oração do irmão Jabes, todos os dias. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a mim, que o Senhor abençoe a minha família, que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor abençoe a empresa onde eu trabalho, ou a empresa onde a minha empresa, aquela empresa que o Senhor te deu, o meu CNPJ. Deus, eu quero pedir que o Senhor alargue as minhas fronteiras, para que eu não viva no meio da corrupção. Eu quero viver no meio do teu povo. Eu quero ser chamado de filho. Eu quero ser um bom testemunho nessa terra. Eu quero levar as marcas de Cristo comigo, porque a palavra de Deus diz que se com Ele nós sofremos, com Ele nós reinaremos. Deus, eu quero pedir que o Senhor então
Me dê a tua presença, que a tua mão seja comigo, porque eu sei que se a tua mão for comigo, Senhor, aonde eu colocar as minhas mãos e os meus pés, o Senhor vai abençoar. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor livre a mim, a minha família, aos meus irmãos, aos meus familiares, de todo o mal. Nenhuma arma forjada do inimigo prevalecerá contra mim e a sua vida. Nenhum ataque, nenhuma seta maligna prevalecerá contra mim e contra a sua vida. Nós precisamos ler a palavra e tomar posse no nosso coração. Esta palavra é verdadeira e fiel. E ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Eu me lembro que ouvi uma pregação um tempo atrás e o pastor falou que na igreja dele ele fazia aqueles cultos de tarde da bênção. E ele disse que uma senhora ia a todos os cultos e levava a foto de um dos filhos. E aí acabava o culto, ela vinha para frente e falava, pastor, ora por esse meu filho aqui. E mostrava a foto, esse meu filho me dá trabalho. Está mexendo com coisa errada, não quer saber de nada, e contava um pouco da história, o pastor orava. Na outra semana, vinha a irmã de novo com a mesma foto. E assim sucessivamente. Esse filho está me dando trabalho, esse filho está me dando trabalho. Os outros são a benção, mas esse só me dá trabalho. O pastor começou a olhar e viu que um dia não estava só ela. Estava um jovem do lado dela. E ele olhou para a foto e olhou para o jovem, não é esse aqui não, pensou com ele. Pastor, esse aqui agora é o meu outro filho. Esse aqui é uma benção. Não dá trabalho, menino caseiro, trabalhador. Mas aquele que o senhor está orando da foto ainda está dando trabalho. Eu quero pedir para o senhor continuar orando. E aí a senhora com o seu filho e o pastor orando. Daqui a pouco vem uma moça junto com eles. Pastor, essa aqui é minha nora. Ela é a esposa desse meu filho. Esse aqui não dá trabalho. Mas o outro ainda está dando. Eu quero pedir para o senhor orar. Mas tem que orar mais, pastor. E continuar orando. E aí ele disse que parou e falou, Deus, já está ficando chato. Preciso saber o que está acontecendo, como que eu posso ajudar essa mulher com esse filho. E Deus falou assim para ele, filho, o dia que esse rapaz se converter, você imagina como que ele vai ser ganhador de almas? Que ele está no meio das drogas, ele já levou a mãe, o irmão e a cunhada para a igreja. Você imagina quando ele se converter, como ele não vai ser abençoado? Ele vai ser um ganhador de almas. E aí o pastor começou a orar para que aquele rapaz se convertesse. E o rapaz se converteu e se tornou um evangelista no local. Porque mesmo no meio da noite escura, mesmo quando o dia não era perfeito, Deus tem os seus meios. Não cabe a mim, não cabe a nenhum de nós questionar. Mas Deus pegou um rapaz preso a vícios, talvez, a coisas erradas, e fez com que toda a família fosse para a igreja. Toda a família se converteu. E aí ele depois se converteu e serviu a Cristo. Eu quero encerrar lendo Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Eu quero que você leve essa palavra no seu espírito e tome posse dessa palavra. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça.
trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Irmãos, eu vejo as crianças aqui, eu lembrei desse versículo. As crianças na hora do louvor aqui, eles ficam pulando, eles ficam saltitando, com a licença poética, como bezerros numa estrebaria. Soltos, felizes, despreocupados. Creio eu que, porque eles sabem que há um supremo pastor que tem cuidado da vida deles. Quem dera um dia nós possamos chegar à estatura do varão perfeito, mas crendo no Senhor como uma criança crê no seu pai, no seu tutor, naquele que cuida dela. A palavra de Deus nos ensina a nós sermos, no sentido de crer em Deus, nós não podemos ser independentes. Nós precisamos crer em Deus como uma criança, como uma pequena criança que não tem condição, claro, de trabalhar, de prover o seu sustento, de fazer coisas básicas. Ela crê no seu pai e na sua mãe. Ela sabe que a mãe vai, perto da hora do almoço ou no café da manhã, a mãe vai estar lá preparando um café, um almoço, uma comida para ela. Ela sabe que o pai vai sair trabalhar e ela crê que o pai vai voltar à noite com o pão de cada dia. Que nós possamos ser, a cada dia, guiados pelo Senhor. E que embora os dias possam ser difíceis, um dia eles vão se tornar um dia perfeito. Eles vão clarear. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhar mais e mais, até um dia se tornar perfeita. Curva a sua fronte, vamos orar. Oh Deus, obrigado Espírito Santo por esta palavra. Obrigado por esta palavra que o Senhor vai nos falar agora através do Evangelho de Jesus Cristo, escrito em Lucas, no capítulo 13, no versículo 6 a 9, dizendo: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua videira. Vindo procurar fruto nela, não achou. Talvez muitos, Senhor, ou alguns de nós, estejamos tristes, cansados, porque não temos visto frutos. E uma figueira plantada no meio da vinha é alguém diferente, é alguém que não está no mesmo contexto dos demais. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ocupando o espaço inutilmente na terra. Oh Senhor, às vezes nós temos o mesmo sentimento, Deus, que Jonas teve dentro daquele navio. Se me jogarem desse navio, a tempestade vai passar, porque eu sou o causador de tudo isso. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, por tudo que temos passado e temos falado: Senhor, a culpa é minha. Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, de consertar todas as coisas. Mas o Senhor Jesus aparece e diz: deixa, por favor, deixa mais esse ano eu cuidar dela. Deixa mais esse ano eu escavar essa figueira, eu cuidar, eu colocar adubo ao redor dela. Se ela não produzir, no próximo ano o Senhor arranca. Mas deixa com que eu venha trabalhar para que essa figueira venha ter
venha tentar produzir frutos. Esse é o nosso Senhor Jesus, aquele que não desiste de nós em nenhum momento, aquele que escava ao nosso redor e coloca adubo. Quando a palavra do Senhor diz sobre adubo, ela diz sobre humildade. O Senhor coloca ao nosso redor, o Senhor limpa ao nosso redor e coloca adubo para que nós venhamos crescer e frutificar em humildade, em submissão ao Senhor. Senhor, se há alguém aqui que tem pensado, Deus, eu não frutifico, eu não consigo evoluir, eu não consigo prosperar em nada, tudo que eu faço parece que está preso, amarrado, Senhor, que a Tua palavra surta efeito, e só ela pode surtir efeito para transformar a vida, a mente e o coração de cada um de nós. Que nós venhamos olhar para os dias escuros, os dias difíceis, sabendo que haverá um dia em que tudo será perfeito, brilhante como a luz que o Senhor irradia, Senhor. Até porque no dia em que nós estivermos contigo para sempre, esse sol que ilumina todos os nossos dias não terá mais a sua eficácia, porque o brilho do Senhor vai brilhar toda a cidade santa. Ah, Jesus, nos ensina, Senhor, a confiar em Ti e a brilhar, Senhor. Nos ensina a brilhar no meio de uma geração perversa, Senhor, no meio de uma geração que muitas vezes tem andado, oh Deus, sem esperança, ou andado por caminhos que não levam ao Senhor, Deus. Nos ajuda, Pai, a testemunhar do Teu amor, testemunhar da Tua salvação, meu Deus. Foi para isso que fomos chamados, Senhor. Um dia o Senhor nos resgatou para que nós possamos, ou para que nós pudéssemos fazer parte dessa tão grande obra do Senhor, Deus. Que cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, venham se sentir amados nessa noite, venham se sentir, Deus, valorizados, Senhor, em fazer parte do Teu corpo, Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo a respeito da perfeita varonilidade, ele fala que um dia, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos ser como o Senhor orou lá em João 17. Nós queremos ser um contigo, assim como o Senhor é um com o Pai. Para que não haja em nós, Senhor, nada que desabone, nada que envergonhe o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua obra, obrigado pela Tua redenção, obrigado porque aqui há homens e mulheres, Senhor, que entenderam o mistério do Evangelho e que são salvos, lavados e remidos, justificados no Teu sangue, Jesus. Te glorificamos, Jesus, te glorificamos, Jesus.